Capítulo 75. Min-sun escapou por pouco de Archa, mas desde então, seus lanceiros contaminados o caçaram implacavelmente. Eles eram sem dúvida mais fracos que ele, mas era totalmente impossível matá-los. Cada vez que ele tentava, uma mensagem poderosa ecoava alto em sua mente, fazendo-o sofrer de imensas dores de cabeça. Jure lealdade à rainha. Argue. Cale-se. Na época, Min-sun estava à beira de um colapso. Mesmo o menor lapso de concentração o faria querer retornar imediatamente para Archa e se ajoelhar diante dela, jurando lealdade. Jure lealdade à rainha. Parar. Eu imploro, saia da minha cabeça. Min-sun tentou se livrar da voz, mas tapar os ouvidos e bater a cabeça no chão não conseguiu impedi-lo. Logo ele percebeu que nunca foi uma voz. Era um instinto que as abelhas operárias possuíam pela abelha rainha. Para Min-sun, que estava acostumado a dominar os outros, foi uma sensação profundamente humilhante. Prometa lealdade ao... Eu recuso. Eu não sou uma abelha operária. Rangendo os dentes, ele suprimiu à força seus instintos. Ele finalmente encontrou um lugar onde poderia se esconder dos lanceiros de Archa, seu antigo escritório na sede da Guilda dos Demônios. Este é o lugar onde eu realmente pertenço. Não é uma colmeia. Ele abriu sua adega para abrir uma garrafa quando percebeu a causa de seu infortúnio. É tudo por causa disso. O vinho premium que sempre lhe era oferecido no Queen Bee, a geleia real, era o veneno secreto de Archa. Beber isso todos os dias me deixou assim. Min-sun ergueu a garrafa de vinho para jogá-la, mas hesitou por um momento. Ao ver o veneno da abelha rainha, uma ideia de repente passou pela sua cabeça, uma forma de suprimir os instintos de uma abelha operária. Talvez eu consiga criar minha própria legião. Min-sun despejou sua mana na garrafa, imbuindo as propriedades da geleia real de Archa com as suas. Ótimo! Quando estiverem viciados neste veneno, eles se tornarão soldados leais a mim, não à abelha rainha. Min-sun absorveu a geleia real recém-elaborada em seu ferrão venenoso. Ele imediatamente deixou o prédio e emboscou caçadores de baixo escalão para injetar nele sua geleia real. No entanto, eles caíram mortos no local. Tolos fracos. Eles não conseguem nem suportar esse nível de veneno. Min-sun estalou a língua e procurou caçadores mais fortes. Mas os resultados foram os mesmos. Todos vomitaram sangue e sucumbiram ao veneno. Por que eles continuam morrendo? Ele se perguntou se havia algo errado com sua mistura. Ele decidiu continuar atacando os caçadores até poder determinar a causa. Finalmente, surgiu um caso de sucesso. O alvo era um caçador da Fien Guild. Isso é apenas uma coincidência? Inicialmente, ele pensou que era apenas um acaso. No entanto, após numerosos experimentos, ele percebeu que apenas os caçadores da Fien Guild poderiam resistir ao seu veneno sem sucumbir. Eventualmente, Min-sun entendeu o motivo. Foi porque eles estavam me seguindo desde o começo. Originalmente, a geleia real de Archa era um veneno que criava abelhas operárias, e portanto, a lealdade delas era somente dela. Mas eu não sou uma rainha. No mundo das abelhas, ele era apenas uma abelha operária comum, então não havia como os outros jurarem lealdade a ele. Mas parecia que os membros da Fien Guild poderiam de alguma forma ser influenciados, e ele atribuiu seu sucesso ao fato de serem seus subordinados antes de sua transformação. Em suas mentes, ele ainda era o vice-mestre da guilda. A razão dessa lealdade surgia de laços superficiais entre salário e cargo, mas entre os caçadores a hierarquia era tudo. Compreendendo esse princípio, Min-sun caiu na gargalhada. Então isso significa que apenas os membros do Fien Guild podem consumir minha geleia real com sucesso? Que divertido! À medida que sua legião crescia, ele percebeu que seus asseclas eram marcadamente diferentes dos lanceiros de Archa. Eles pareciam mais carniçais do que cavaleiros com armaduras. Min-sun se perguntou se poderia tirar tudo de Taijil, o homem que ele desprezava.
Para ele, a posição de mestre da guilda nunca convinha a alguém como Taijil desde o início. Taijil era melhor como meu motorista. Vou envenená-lo e torná-lo meu escravo. Ele não tinha certeza se seu veneno poderia afetar um caçador Rank S, mas se tivesse sucesso, ele sabia que se tornaria imparável. Como Taijil já havia seguido obedientemente suas ordens como motorista, ele sabia que havia uma chance de que isso funcionasse. O humor de Minsum melhorou com a ideia de tornar Taijil seu escravo. Na verdade, renascer como abelha operária não foi de todo ruim. Além do instinto de jurar lealdade à abelha rainha, havia muitas vantagens. Arsha comprimiu a essência humana de Minsum e o transformou em uma fera altamente evoluída, feita para o combate. Embora fosse lamentável que suas habilidades de caçador tivessem desaparecido, seu novo corpo superpoderoso acabou sendo mais uma vantagem. Ele até se perguntou se conseguiria vencer Taijil com sua constituição melhorada. Ele pode ser Rank S, mas Taijil nada mais é do que um arqueiro. Se eu o envenenasse primeiro e o tornasse incapaz de empunhar sua arma, a vitória estaria ao meu alcance. O ponto culminante de todos os planos o levou a este momento. Um Taijil exausto estava diante dele, pronto para ser capturado. Eu posso ganhar nesse ritmo. Minsum estava confiante. A ideia de esmagar Taijil com as próprias mãos e depois cuspir em seu rosto pisoteado o encantou. Para redefinir o desequilíbrio criado pelo grande cataclismo, ele planejou transformá-lo em seu escravo pelo resto da vida. Mas quem é o caçador ao lado dele? Minsum olhou para Sulio e sentiu uma sensação sinistra. Ele tem a aura de uma abelha rainha. Mas ele não pode ser. Eu sentiria uma sensação de lealdade se ele fosse. Isso é. Era puro medo, o medo de enfrentar um inimigo natural surgiu dentro dele. Por que me sinto assim? Ele nem parece tão forte. Sua transformação melhorou significativamente seus sentidos, o que lhe permitiu avaliar o nível do oponente com grande precisão. Os níveis de mana de Sulio significavam que ele era, sem dúvida, um caçador de rank C, na melhor das hipóteses, um rank B. A presença ameaçadora pertencia ao caçador rank A, 1000 ao lado dele. Mas por que me faz querer fugir? É como se ele fosse meu predador natural. Este sentimento perturbador afetou o orgulho de Minsum. Ele é chato. Para se livrar de seu desconforto, ele decidiu revelar seu verdadeiro poder, e uma tremenda energia surgiu dele. Por outro lado, Sulio tinha a mentalidade oposta. Ele é claramente mais forte que eu, mas não sinto que vou perder. Ele prontamente abriu a vitrine da loja. Item, setas, 100, foi comprado. Item, setas, 100, foi comprado. Instantaneamente, 2 aljavas robustas cheias de flechas apareceram nas mãos de Sulio. Bem, se você não pode usar flechas de mana, use estas. Tendo recebido flechas que surgiram do nada, Taijil olhou para Sulio com espanto. De onde isso veio? Eu sou um invocador. Sulio deu uma desculpa rápida e encolheu os ombros. Eles não são gratuitos, então eu cobro mais tarde. Mas use-os generosamente. Eu te darei mais quando você acabar. Oh, obrigado. Eu agradeço. Taijil assentiu brilhantemente. Ele decidiu deixar de lado sua pergunta para Sulio para mais tarde e virou a cabeça na direção dos inimigos com um sorriso malicioso. Fiendes Bow era uma arma de grau S capaz de matar feras mágicas com flechas comuns. As flechas de Taijil perfuraram as cabeças e corações dos ghouls que enxameavam de todas as direções. Deixe as feras comigo. Vocês dois, concentrem-se em capturar Minsum. Por mais que quisesse derrubar pessoalmente o vilão, ele sabia que seria impossível sem mana. Ele não queria atrasar os outros preocupando-se com seus desejos. Vamos! Entendi. Sulio e Mil atacaram Minsum e, naquele momento, as asas dos Shadow Lancer surgiram atrás deles. Eles voaram em direção ao vilão a uma velocidade incrível para desencadear um ataque implacável. No entanto, Minsum evitou seus ataques com facilidade.
muito devagar. Como ele pode se mover tão rápido? Mio avisou Sulio com urgência, tenha cuidado. Sua velocidade é muito mais rápida que a de um caçador Rank A. Min-sun pareceu satisfeito ao ouvir sua avaliação, levantando os cantos da boca. Isso mesmo. Eu já transcendi minhas habilidades humanas. Seus ataques lentos não conseguem nem roçar meu corpo. Oh, sério? Sulio disse. O comportamento de Min-sun rapidamente desmoronou. Não importa o quanto ele tentasse ignorar, a presença de Sulio continuava a irritá-lo. Isso não vai funcionar. Eu vou te matar primeiro. Com determinação feroz, Min-sun avançou em direção a Sulio, sua lança afiada apontada para seu coração. Eu estive esperando por esse momento. Os olhos de Sulio brilharam quando ele gritou, saia! De repente, raios de luz escura saíram do corpo de Sulio, avançando simultaneamente em direção a Min-sun. O que é isso? Os olhos de Min-sun se arregalaram, a perplexidade tomou conta dele. Os raios de luz escura só eram visíveis aos olhos de uma abelha operária, e os raios de escuridão diante dela eram, na verdade, lanceiros. Isso não faz nenhum sentido. Min-sun mudou rapidamente de direção pouco antes de atacar Sulio. Minha velocidade é muito superior à deles. Posso escapar facilmente, mesmo que eles cheguem perto. Mas Sulio agarrou firmemente a ponta da lança de Min-sun enquanto ela se afastava dele. Agora peguei você, seu canalha. Solte! Assustado profundamente, Min-sun tentou repelir Sulio com todas as suas forças. Mas já era tarde demais. Mate ele! Os Shadow Lancers de Sulio começaram a mutilar implacavelmente seu corpo de todos os ângulos.